Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, professor de inglês, eu sou especialista em inglês para o vestibular, estou aqui para ajudar você a conseguir essa vaga tão desejada para você na universidade pública com ensino gratuito e de qualidade. Falando de universidade pública, hoje eu vou falar da Unicamp, eu chamei a atenção sua aqui já na chamada. Será que a Unicamp nos traiu? Deu até dó falar isso, depois eu quase me arrependi, mas eu precisava falar desse jeito para você vir aqui e prestar atenção no que eu tenho para falar para você, que já é muito sério. Já é muito difícil chamar a sua atenção para não negligenciar o inglês no vestibular. Então eu tinha que fazer alguma coisa para você prestar atenção, para você perceber que é nas matérias que você negligencia que você consegue a nota que você precisa para fazer o curso que você tanto sonha, que você tanto deseja. Eu quase mudei de ideia na minha chamada porque eu fiz a leitura mais uma vez do relatório da Conveste. Essa aula, essa resolução não é da prova em si, porque eu já fiz a resolução da prova anterior, eu fiz no dia seguinte ao vestibular, na segunda-feira. Foi um domingo tenso. Eu fiz a resolução no calor do momento. A única diferença é que eu tive uma noite de sono, baixei um pouco, para ser pouco agressivo no que eu ia falar, porque essa prova da Unicamp de 2025 foi muito ruim mesmo. Foi muito ruim. E eu vou vir aqui para falar sobre isso, para resolver com você, para te ajudar. A ideia é te orientar para os próximos passos. Mas eu também li a cartilha dos alunos que foram aprovados nesse mesmo concurso vestibular da Unicamp e me abalou um pouquinho. Eu não queria falar muito mal da Unicamp, essa grande universidade, tá? Mas a ideia de eu refazer não, eu já fiz vídeos com base no relatório da Converge. A ideia de eu falar de novo desse vestibular aqui, até já vou colocar a carona dele aqui para você. A ideia de eu falar desse exame de 2025 é porque foi um exame, no mínimo, equivocado. E a banca Conveste veio a público e se resolveu, se explicou. Não muito, né? Porque ninguém vai botar no seu próprio peito um alvo para todo mundo atirar, me mata mesmo. Não, ninguém vai fazer isso. Mas a banca veio e reconheceu. E a gente tem que tirar o chapéu para isso, tá? Eu tenho minhas reservas, eu tenho muitas críticas que eu fiz a essa prova, como eu falei, no dia seguinte eu falei essas coisas. Esse relatório ele foi publicado em meados de agosto, já faz um tempo que eu estou para trazer aqui para vocês esse relatório, que eu tentei fazer tipo um react com o relatório sobre o que eu falei. Mas eu não sei fazer isso, eu estava perdendo muito tempo para fazer isso, e também confesso que seria um pouco ególatra da minha parte chegar e falar: olha como eu estava certo. Se você quer ver se eu estava certo, vá lá e assiste novamente a resolução. A resolução da prova, como você conhece, tá aqui, é o vídeo que está aqui na sequência, você procura lá, Resolução Unicamp 2025, estarei lá eu falando mal da prova. Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque agora eu tenho um relatório em mãos. E a gente tem que tirar o chapéu para a Unicamp, porque ela tem essa transparência de, pelo menos, colocar no papel e publicar as observações que ela faz sobre o vestibular. Afinal de contas, trata-se de uma universidade pública, então a gente tem que saber algumas coisas. Outras universidades não fazem isso. E quando fazem, fazem mal feito ou de maneira incompleta ou insípida, vamos dizer assim, ela não vai a fundo nas questões. A Unicamp, claro, você vai ver, tem horas que ela sai pela tangente, ninguém quer perder o emprego, aquela coisa toda, mas ela vem a público e se esclarece. E não vou dizer, e aí a grande questão desse vídeo, a grande motivação de eu estar aqui falando com você hoje, não é para falar que eu estava certo, embora eu estivesse certo, né? Principalmente essas que eu vou observar, você vai ver que batem as informações, mas não é essa a grande motivação. A grande motivação é te dar um alento na hora que você estiver fazendo a prova. Por quê? Porque existe uma hierarquia, a prova e você. A prova está aqui em cima, ela sabe tudo, ela tem a resposta certa, e você está aqui embaixo tentando dar a resposta certa. Então, nessa hierarquia, o seu poder está reduzido. E a sua própria maneira de se colocar dentro do processo é de inferioridade. Ou seja,
Essa questão tá uma zona, tá uma bagunça essa questão. A Unicamp não vai ter errado. Eu que não sei de nada. Às vezes não é por aí. E o que que vai te dar essa visão? Tá bom, não é esse vídeo aqui que eu vou falar para você, ó, a Unicamp errou aqui, ela reconhece que errou. Não, você melhorar a sua preparação, deixar a sua preparação de tal ponto que a sua autoconfiança que vai poder dizer para você onde é que você tá. É esse o intuito desse vídeo. É você perceber que as bancas também podem cometer equívocos. E você ter essa capacidade de olhar para uma prova, estando preparado e falar: opa, opa, tem alguma coisa estranha aqui, vou cuidar da minha vida, que é o quê? Fazer outra questão, deixá-la de lado, volta depois e entender que o vestibular, ainda mais no nível que a gente está hoje, na concorrência para medicina principalmente, as bancas têm limitações. Então, o que que eu entendi que aconteceu aqui nesse ano de 2025 no vestibular? A Unicamp tentou fazer alguma coisa diferente e se perdeu. Por isso traiu aqui da chamada, tá? Ela saiu das suas características. A gente vinha se preparando dentro das características da prova. Então, assim, Unicamp, é isso que você quer? Então é assim que a gente vai se preparar. O que que a Unicamp quer? Que você seja uma leitora, que você seja um leitor, que você entenda que você ler um texto em inglês não é uma simples tradução palavra por palavra, é um processo, é uma habilidade. E essa habilidade é muito importante, você vai levar essa habilidade para a sua vida, primeiro universitária, depois para a sua vida profissional. Mas eu só quero ser um médico do bairro carente da minha cidade. Tudo bem, o Brasil é assim mesmo, né? No sentido que dá a impressão que você não precisa de uma língua estrangeira, afinal de contas, se você mora no Brasil, a probabilidade de você andar 600 quilômetros em direção oeste e ainda falar português é muito grande, tá certo? O Brasil está todo no litoral, os nossos vizinhos estão a oeste, estão longe demais, a não ser a galera que mora ali na fronteira, né? Mas você pode passar, assim, a vida inteira no Brasil e não cruzar com uma pessoa e tem que falar espanhol, tem que falar inglês com ela. No entanto, isso que eu chamo de uma coisa horizontal. O Brasil é assim. E você pode ter uma vida próspera financeira assim. No entanto, quando você quer coisas maiores para sua vida, você vai galgar degraus, que a universidade é um desses degraus. Quando você quer crescer verticalmente, aí você vai precisar do idioma, não tem como. Então, para ser o médico responsável do posto de saúde, do bairro carente da sua cidade, essa é a maneira que você escolheu e devolver para a sociedade aquilo que você teve dela por meio da universidade, para você poder assinar os protocolos e documentos, ser o responsável por ali, assumir a responsabilidade, você primeiro passa pela universidade. E ao passar pela universidade, você vai ter que saber pelo menos ler inglês. E ao passar pela universidade, ser responsável, você vai fazer uma especialização. E aí você vai ter que saber inglês. Quando você for para um congresso, alguma coisa assim. Mas são etapas que você vai percorrer na sua vida. Qual que é a sua primeira etapa agora? Ser capaz de ler um texto, ter um nível de vocabulário decente que permita acertar as questões. Tá certo? É sobre isso que a gente vai falar. Então eu vou trazer a prova aqui. Esse é um relatório que a Unicamp, mais uma vez, de uma maneira muito transparente, vem a público e coloca o que ela entende como foi o vestibular. Eu vou pular esses comentários aqui sobre a Unicamp se explicando sobre como funciona a prova, tá? Eu vou reduzir esse assunto aqui e vou dizer, já vou para a primeira questão e vou falar para você o seguinte: como é que você lida com uma prova Unicamp? Eu já falei isso lá no vídeo de resolução, vou trazer aqui para você. Unicamp, você vai ler o texto completo, tentar entender por que a Unicamp trouxe esse texto, fazer uma síntese e, a partir dessa síntese, você vai achar a resposta correta nas alternativas. Não olha a questão, não olha a alternativa. O que a banca quer de você é isso. Ela colocou tudo isso aqui e eu resumi para você da seguinte forma: ela quer que você saiba ler um texto, entender que tradução não é traduzir palavra por palavra, e entender que tem diversas maneiras de você fazer uma leitura
de um texto, seja por gráfico, seja por imagem, e é isso, tá certo? Eu reduzi bastante para te poupar aí 25, 30, 40 minutos de coisas que eu tenho elaboradas para falar por que a prova é assim, mas a minha meta hoje é mostrar para você que a prova também se equivocou. E a banca está se comprometendo a não cometer esses equívocos novamente. E se ela vir, porventura, se equivocar, quero te ensinar a perceber esses equívocos, tá? Ou pelo menos olhar para uma questão e falar, essa questão está esquisita, ela está fora. Não é que ela está difícil, não. Uma coisa está difícil. Se eu estou preparado, eu resolvo qualquer questão. Ela está fora de um padrão, acontece. Eu vou cuidar da vida. Só para você entender que o problema não foi só inglês, eu tenho aqui 3 questões complicadas para lidar com você. A 15 não é uma delas, tá? 3 questões que eu vou apontar para você. E aí, o que a gente pretende para o vestibular desse ano que já está chegando? Vamos lá? Em inglês, na Unicamp, você tem que ter uma habilidade de leitura de texto. E para você ler bem um texto, você precisa de vocabulário. Aqui, essa questão foi muito boa, tá? Por quê? Porque é a leitura de um texto de jornal. Por isso que nas minhas aulas eu sempre levo texto para ler. Tem que ler texto. Isso aqui, para um candidato que vai ser aprovado, tem que ser natural. E como é que fica natural? Com o vocabulário, tá? Aqui, alunos já me relataram problemas com threats e com arrest. Já vou falar para você. Threat é ameaça, ameaçar, e arrest, prender, tá certo? Professor, como é que eu vou saber isso aqui? Não é decorando lista, tá bom? Não é estudando gramática até morrer. Não, nada disso. Isso aqui você aprende por frequência de leitura de texto. Você nunca sai de uma aula de inglês falando assim, entendi este conceito. Não pro vestibular, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque física, química, matemática, essas matérias, o professor vem, monta o contexto, demonstra para você com uma didática impressionante. Você aprende, entendi. Faz uma sequência de lista de exercícios. Pô, legal. Agora é só revisar. Inglês não é isso. Então você vem para o inglês pensando com uma cabeça de estudar da maneira como você estuda o resto. Não é por aí. É na leitura. E na frequência da leitura, você vai memorizando. São palavras comuns no dia a dia. Essas palavras, tá? No dia a dia da leitura, tá bom? Então, ela não fez nada demais. Ela só pegou um título que quero ver se você dá conta de ler um título. E você vai ver que essa questão não foi complicada. Essa questão foi considerada ótima. Por quê? Polícia sob fogo após ameaçar prender um homem abertamente judeu próximo a uma protesto, uma manifestação pró-Palestina. A Scotland Yard, a polícia do Reino Unido, foi criticada por sugerir que a presença do Gideon Fowler era provocativa. E ele estava, o quê? Antagonizando os protestantes aqui pró-Palestina. Então, o que está acontecendo aqui? A polícia foi criticada pela sua ação preventiva, digamos assim, mas essa prevenção pode ter tido um outro sentido como um outro teor. Você, só porque o Gideon Fowler tem uma aparência de um judeu, a presença dele seria, talvez, não dá para saber. Não dá para saber, tá? Uma coisa muito interessante aqui, você veja que... não, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, na hora que eu mostrar o relatório. Então aqui, ó. Letra A. Polícia sofreu ameaças depois de prender? Não, a polícia não sofreu ameaça, ela ameaçou prender. E ele estava provocando? Na opinião da polícia, sim, mas aqui já está errado. Então A está fora. B. Em um protesto pró-Palestina? Ok. A ação da polícia foi criticada? Sim. Pois os policiais teriam cogitado prender o Gideon Fowler? Sim. Que estaria confrontando manifestantes? Estaria confrontando condicional de acordo com a polícia. Então a B está ok. C. A Scotland Yard criticou? Não, foi criticada. Em um protesto pró-Palestina, a Scotland Yard criticou? Não, ela foi criticada. Então toda a chave da compreensão estava em você ler assim, a Scotland Yard criticou
após sugerir? Não, ela não criticou. Você tinha que entender que esse criticized é um particípio passado em relação ao police under fire, a polícia sob fogo. A Scotland Yard foi criticada. Isso aqui, muita gente, inclusive eu falei isso no vídeo e depois a própria Unicamp colocou aqui no relatório a questão da voz passiva, tá? Se você não tem acesso a esse relatório, ele está na internet. Você põe lá, Convest Unicamp 2025 comentada. Está na internet. Mas se você não conseguiu, me manda uma mensagem lá no Instagram. E aí a gente conversa, eu vou te arrumar isso aqui. Te arrumo, inclusive, essa apresentação que eu montei aqui para você também, tá? Já condensada. E a gente conversa também, tá bom? Mas está lá na internet. Se você não conseguiu achar, me manda, vai lá no Instagram, me acha lá, manda uma mensagem que vai ser um prazer te fornecer esse relatório. A gente comentou sobre a voz passiva, porque muita gente disse assim, professor, eu traduzi aqui, criticou, criticado. Como é que eu vou saber? Você vai saber pelo contexto, pela leitura do texto. Scotland Yard criticou após não faz sentido, mas Scotland Yard criticada após faz todo sentido. Entendeu? E não é uma. Você poderia ter uma aula de voz passiva, mas eu te ensino voz passiva, ia ter um verbo to be aqui. Was criticized. Sempre tem verbo to be. Só que foi omitido aqui pelo jornal, para caber, sei lá, omitiu. Pode fazer isso? Pode. E queriam que você percebesse isso. Então, a 15, letra B. E tá aqui, ó. A grande maioria das pessoas que fez essa prova acertou. Isso aqui não são aprovados, tá? Isso aqui é o universo dos alunos que fizeram a prova. Teve gente que deixou para trás, teve gente que colocou qualquer coisa. O que eu quero que você perceba como é que a prova é construída e bem construída, tá? Leitura de texto e vocabulário. Isso é Unicamp no mais alto nível. E normalmente o pessoal não tem grandes dificuldades. Então, quem tem dificuldade aqui se sente muito mal. Se sente mal com isso? Não tem essa naturalidade? Já sabe, né? Fazer o meu merchan agora. Pô, vem estudar comigo, pô. Tá aqui o link aqui embaixo. Se você tá vendo esse vídeo no momento que eu coloquei, você vai pegar aí uma condição especial, tá? E para eu saber que você veio por esse vídeo, aí você vai ver, tem um cupom assim, Unicamp 10. Só para eu saber que você veio estudar comigo por causa desse vídeo aqui. Tá certo? Vou te ensinar nessa reta final a fazer essa leitura com naturalidade, tá? Comentários finais da banca. Para a banca elaboradora, a questão cumpriu o papel de discriminar entre os candidatos, uma vez que teve um índice de discriminação considerado bom, 0,456. O que a banca quer fazer? Ela quer fazer uma questão que quem estudou, se preparou, acerta, e quem não estudou não consegue acertar nem chutando. E ela faz esse cálculo aqui por um quociente de quem acertou e aprovou e quem errou e não aprovou. O perfeito é 0,5, então está de acordo. E você pode perceber, quem deu conta de ler com naturalidade achou muito fácil a resposta. Quem engasgou aqui na tradução, não conseguiu ler, não tinha vocabulário, ficou pelo caminho. Nós temos 60 dias, talvez até menos, do momento que você estiver assistindo esse vídeo, até menos que 60 dias até a Unicamp 2026. Então dá tempo, eu prometo para você, dá tempo de você melhorar isso sim. Só que você vai ter que fazer o que eu falo para fazer. O que eu quero chamar sua atenção é o seguinte, ó. Olha o que a banca falou aqui, ó. Vale destacar que a proposta tratou de um tema muito atual, sem, entretanto, cobrar conhecimentos históricos e geopolíticos desse assunto, já que o foco estava nas diferentes interpretações decorrentes das estruturas linguísticas já discutidas. Resumindo, a prova de inglês está no texto, não está no conteúdo. Fiquei em dúvida aqui, volta no texto. Ah, mas não, lógico que saber os contextos vão te ajudar. Se você sabe o contexto, você lê muito melhor. Aquecimento global, inteligência artificial, vai melhorar a sua leitura. Mas a resposta está no texto.
Então, essa 15, Unicamp no mais alto grau, Unicamp perfeita. Parece fácil para quem acerta, complicada, difícil para quem erra. Perfeita aqui. E eu fiz primeiro a 15 perfeita para falar de uma que deu tudo errado, que é essa 16. Essa eu critiquei bastante. E mais uma vez, não é porque as críticas que eu fiz lá no vídeo, se você está curioso, vai lá ver. Eu tentei fazer react aqui, mas eu pensei, pô, mas que ego trip danada. Vou pegar um vídeo meu e vou reagir a mim mesmo só para falar que eu estava certo. Eu acertei muitas coisas mesmo. Mas a meta aqui, o intuito não é falar eu estou certo. A ideia é mostrar para você. A Unicamp pode errar, a FUVEST pode errar, como erraram ano passado. A VUNESP pode errar, como errou o ano passado. O que você vai fazer se perceber que elas errarem? Esse é o ponto, tá? Eu acho que elas erram por culpa de vocês mesmos, que estão levando o nível da prova de vestibular muito alto. E essas bancas não fazem provas só para medicina, elas fazem para todo mundo. Então elas estão mesmo numa sinuca aí de bico complicado. É só notar a diferença da nota de corte para medicina para o segundo curso. Então, as bancas ainda não consideram fazer um vestibular só medicina. VUNESP, aqui eu estou falando da Unesp, estou falando da FUVEST, estou falando da Unicamp. Mas, ou volta a aumentar o número de questão, só a favor disso, ou vai fazer uma prova só para medicina. É muita discrepância entre os concursos, é muita discrepância. Então, tenta aumentar o nível da questão. E aqui tentou aumentar o nível e se equivocou. Saiu até do seu padrão, tá? Esse é o padrão Unicamp. Uma prova clara, direta, objetiva. Isso aqui não tem nada a ver com Unicamp, vocês vão ver. O que eu tenho aqui? Um meme. Uma médica falando: I used to have trouble talking to my younger patients. Eu costumava ter problema falando com meus jovens pacientes. Já sei que essa aqui, a fala é dela. E ela continua falando aqui, ó. Infelizmente, o raio-x revela uma fratura. E a garotinha fala: não entendi. Aí a doutora volta a falar: graças ao Duolingo, eu aprendi a falar fluentemente geração Z. E ela fala totalmente diferente aqui. No final, ela fala, ela fala a mesma coisa e dá mais informações. Ela vai um pouquinho além, tá? Então, repara que aqui ela fala uma coisa de uma maneira, vamos dizer assim, ela usa a linguagem padrão e aqui ela extrapola. E a garota, agora eu entendi. Ah, sai daqui. Então, é uma maneira diferente de entender. Vamos entender então o que ela falou aqui, ó. Eu vou derrubar o chá. As vibes estão suspeitas. Os testes não estão dando. Não se preocupa. A gente vai dar um brilho na sua perna. Repara que ela não falou só do raio-x, ela falou do raio-x e do tratamento e da conclusão. Então, ela aumentou um pouquinho aqui. Então, são diferentes formas de falar e ela entendeu. Por que a Unicamp trouxe isso aqui? Ela trouxe um meme que faz uma brincadeira, uma crítica ali, uma ironia sobre diferentes usos de linguagens entre diferentes gerações. As duas falam inglês, mas as duas falam inglês com diferentes registros, diferentes formas. Os professores de linguística adoram isso aqui. Então, o pessoal da banca deve ter visto aqui. Pô, vamos fazer uma questão. Então, qual que é a questão? Qual que é o grande lance? Qual que é o sentido disso aqui? O sentido disso aqui é o quê? A diferença de uso de idioma entre as diferentes gerações. Vamos lá? Aí ele vem aqui, ó. Principal característica da reformulação da fala da médica é aqui, ó. A reformulou do 2, 1, quadrinho 2, para o 5. O que ela reformulou? Ela saiu de um registro padrão para usar o quê? Gírias. Basicamente isso. Então, letra A, expressões que utilizam verbos frasais. Tem verbo frasal lá, mas não só. Para recontextualizar o tratamento da paciente, essa aqui tá legal.
Essa tá legal. Por quê? Eu não tinha o phrasal verb aqui? Tenho, né? Ó. Não, isso aqui não é um phrasal verb. O phrasal verb tá aqui no final. Glow up. E é só, né? Phrasal verb só o glow up. Um só. Então, falar de phrasal verb aqui ficou um pouquinho devagar, né? Letra B. A abreviação do substantivo? Tem. Através dos quais a médica amplia as informações, ela amplia as informações do caso. Na verdade, ela não amplia informações do caso. Ela dá mais, ela fala mais sobre uma situação, né? Ela abrevia o sus, que é suspect. Como é que você ia saber isso? Gorafaina é uma abreviação, uma contração bem informal. No cap. Como é que você vai saber isso? Então vamos lá. Gírias, sim, que utilizam diversas classes de palavras, sim, para especificar melhor o diagnóstico. Para mim, o erro aqui é a palavra diagnóstico, tá? Essa aqui, para mim, hoje, quase um ano depois, eu achei o erro aqui na palavra diagnóstico. D. Vocábulos marcados pela oralidade, com certeza, através dos quais a médica atualiza procedimentos futuros, com certeza. E agora? Bom, essa aqui está pela metade, essa aqui está pela metade, essa aqui está 100%, tá? Mas a minha questão é, como é que você ia saber disso tudo? De que jeito você ia saber isso na hora da prova? Vocábulos marcados pela oralidade? Sim, total. Isso aqui é um registro muito oral, né? Através dos quais a médica atualiza. Atualiza e futuro ficou estranho. Ficou esquisito. Ela atualiza procedimentos futuros. Ou é atual. Ah, então ela está dando. Mas o que é atualizar aqui? Ela está dando um diagnóstico? Esse atualizar ficou esquisito aqui. Mas, por exclusão, ficamos com a letra D. O problema da C é diagnóstico, né? O problema da B é amplia substantivos? Sim. Amplia informações do caso? Então, ela falou e não falou muita coisa, né? Ela falou mais sobre a sensação, sobre o momento, do que sobre o caso, enfim. Então, essa aqui ficou bem ruim, e eu falei isso. A elaboração dessa questão foi norteada por dois objetivos. Em primeiro lugar, a intenção da banca foi partir de uma modalidade com a qual os candidatos provavelmente têm bastante contato. Vídeos curtos e bem-humorados e que circulam em redes sociais. Eu não sei se isso aqui era um vídeo que transformaram num meme, porque não dá para pôr o vídeo na prova. Não sei, mas talvez tenha sido, né? Portanto, a familiaridade do gênero. Que gênero? Meme. A banca buscou explorar quão bem os candidatos conseguem compreender as expressões, os vocabulários e os nuances da linguagem usada pela geração Z. Sei lá se você consegue entender isso aqui. Só entendi que você falou um monte de coisa, você falou de outro jeito, né? E aí a pessoa entendeu. Que é bizarro, né? Como assim não entendeu isso aqui? Mas essa é a piada. A expectativa da banca com isso era valorizar o conhecimento de aspectos sistêmicos tradicionais do inglês, mas principalmente privilegiar aqueles estudantes que conseguem compreender os efeitos sentidos decorrentes do processo de transformação dessa linguagem. Esse é o registro mais informal. Na verdade, traduzindo, o que a banca quis fazer? A banca quis pegar um assunto do momento, meme, pegou lá, ó, é medicina, tá? É uma médica. Quase um terço das pessoas que vão fazer o Unicamp querem medicina. É uma coisa louca. E falou, vamos ver se vocês entendem as piadas que tem na internet. Todo mundo entendeu a piada. Todo mundo entendeu a piada. Ninguém entendeu as alternativas. Porque onde está a piada aqui? A piada está nessa transformação, do jeito que ela fala aqui para cá. Qual que faz isso? Esse aqui. Agora, depois da vírgula, já ficou estranho. Mas não está tão estranho quanto as outras. Só que numa prova, você não pode ir pela menos estranha.
Você tem que ter um pouco de convicção. Você tem que pisar um pouco no pé. Então, essa formulação aqui, você vai ver lá no vídeo que eu gravei para você, já falei, pô, mano, tá legal você trazer. A discussão é válida, isso é bem a cara da Unicamp. Mas, pô, nada a ver essas questões, essas alternativas aqui, né? Nada a ver. É importante pontuar que a configuração da questão não exigia familiaridade com as gírias usadas pela geração Z. Importante isso. Nada para você saber, era para você sacar só a diferença. Para marcar a alternativa correta, os candidatos deveriam comparar dois registros diferentes, formal e informal. Eu não quis falar formal e informal, mas a própria banca usou esses termos. Para que, através dessa análise comparativa, fosse possível identificar suas diferenças, formal e informal, só isso, que não se resumia a entes lexicais específicos, conforme discutimos mais adiante. Não quer saber se é substantivo, verbo, que é o que ele colocou aqui, né? Só que, meu, ficou esquisito. Reconhecer diversidade. Ah, isso aqui é bobagem, tá? Nada a ver. Isso aqui só tentando se defender. A chave para a resolução, como eu falei, estava no quadrado, nos quadros o segundo e o quinto, né? Era fundamental observar as diferenças das informações apresentadas pela médica. No segundo, ela só fala, aconteceu isso. No quinto, ela fala muito mais. Embora, cabe frisar, não deu um diagnóstico preciso. E aí, epa. E aí, o que eu tenho aqui na alternativa? Procedimentos futuros. Atualiza procedimentos futuros, já não está batendo a informação. Mas tudo bem. Além disso, no quinto quadro, ela apresenta ações futuras que são realizadas. Vamos dar um jeito na sua perna. Eu falei isso aqui na correção, né? Agora, we find give you a leg. Isso aqui seria we find, o simple present como ideia de futuro. Aí eu falei, ó, na dúvida eu acabei ficando com essa. A alternativa, corretamente, a recontextualização do tratamento da paciente. Isso aqui é uma resposta legal, né? Então, assim, só que não é por meio dos verbos frasais. Não é que não é por meio, né? Essa aqui tá muito bem. O problema aqui é o verbo frasal. Mas tem um verbo frasal aqui. Mas tem. Mas tem. E aí vamos lá na B. Aí na B ela fala assim. O mesmo pode ser dito sobre a B. Se por um lado podemos observar mais informações sobre o caso, não são as abreviações de substantivos que provocam as impressões das informações. Isso é verdade. Porque a abreviação do substantivo é só sobre contextualização do assunto, não do diagnóstico, né? Inclusive porque os substantivos abreviados, bro, vibes, não contribuem para esclarecer ou acrescentar dados sobre o paciente. Beleza. Todo mundo foi nascer. Por que todo mundo foi nascer? O que a C fala? Eu tô num loop aqui, é isso? Eu tô preso. Gírias. Porra, perfeito. Só que elas não especificam melhor o diagnóstico do paciente. Por quê? Aqui ela fala fratura composta. Aqui ela não é muito clara, né? Mas a hora que o pessoal leu gíria e do jeito que essas alternativas foram montadas, a cabeça girou. Ah, é gíria, foda. Ah, tô nem aí. Largou mão. E aí, foi o que aconteceu. A galera foi de gíria e a banca tentou entender. Bom, não melhorou. A correta era D, que é a única que associa a principal diferença entre os quadros. A apresentação de procedimento futuro. Esse futuro ficou, mas é isso aqui que marcou mesmo. O tema, o tom da oralidade, né? E aí, beleza. Ao resultado, pouquíssimas pessoas abraçaram a D.
A grande maioria foi na C. Por quê? Gíria. Só que eu falei lá no vídeo, pô, isso aqui não ficou claro. Não ficou claro. Eu mesmo li 3 vezes para escolher, tá? O desempenho foi surpreendente pela banca, porque inicialmente classificou a proposta como fácil. E o revisor entendeu como média. Só que o gráfico da resposta mostrou que era D, difícil. Provavelmente a combinação de elementos linguísticos complexos e de registro. Enfim, para mim, as alternativas foram uma porcaria. E você viu que eu falei isso. Na verdade, eu falei mais lá no vídeo, né? É que eu não me assisti de novo, tá? Assisti de novo. Eu falei, se alguém falasse para mim que foi nascer, eu ajudaria a elaborar um... Eu falei, vamos brigar. Por quê? Por que eu vou brigar com você? Eu vou ao seu lado brigar. Nossa, quanta coisa. Porque isso aqui não está tão decisivo. Embora eu criticasse essa aqui, mas ninguém pediu para eu fazer nada. Comentários gerais. Aí a banca vem. Ainda que a complexidade da questão possa justificar o seu nível de dificuldade, ou seja, putz, a gente achou que era fácil, na verdade virou difícil. A banca compreende que a configuração das alternativas pode ter confundido os candidatos. E foi isso que eu falei para você lá no vídeo. Pô, tá uma zona essas alternativas aqui. Não foi a questão difícil. A questão estava clara, o texto estava ótimo. A formulação das alternativas estava muito ruim. E eu falei isso lá. Então, o que a gente vai carregar para esse ano se eu ver que a banca está forçando a barra aqui, eu venho passar aqui depois. É isso. Professor, como é que eu posso garantir? É com base com o que está no texto que você pode afirmar. Depois de 5, 8 leituras, dá para você eliminar aqui. Infelizmente, né? Mas ela não pode estar nesse nível. Ela tem que estar nesse nível. Mas qual que é o problema da banca? Pô, mas se eu manter o meu nível Unicamp de prova, olha o nível de acerto. Eu não discrimino tanto. Eu preciso tornar essa prova mais difícil. Só que aí desanimou, né? Só que isso aqui não tá ruim. Porque a própria banca fala aqui, ó, um índice bom de discriminação. Um índice horroroso. Essa questão não foi boa. Teve gente boa que ficou de fora aqui. Esse é o problema. Então, olha só. Sobretudo no caso da opção C, que apresentava a partir de uma palavra gírias que direcionava a atenção dos candidatos, talvez ocultar o restante da alternativa, que continha a parte incorreta. Qual que era a parte incorreta? Falava melhor. Aí é que tá. A geração Z fala, 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 de acordo com a questão, e não fala nada, né? Talvez você não ia querer admitir isso. Isso possivelmente levou a candidatos com bom conhecimento em inglês a errarem a questão. Aconteceu. Teve gente chorando no meu WhatsApp. O que explica o índice de discriminação fraco, uma questão ruim, uma questão que arruinou o dia de muita gente. Por quê? Questão 15, já não estava fácil, mas discriminou bem. 16, pô, aí pegou. Certo? Então, foi aqui que eu vou dizer para você. Foi aqui que a Unicamp nos traiu. Ela saiu do seu padrão e tentou complicar a prova, e no que ela foi fazer isso, ela causou um grande problema. Vamos para a próxima? Vamos lá. Essa aqui, você lendo o texto, você conseguia entender o gráfico. Era basicamente isso. Quem conseguiu ler o texto está falando o quê? Que a inteligência artificial reproduz estereótipos de discriminação. Então você tinha que entender aqui a descrição das profissões e ver a reprodução aqui. Saber aqui, ó,
Estrelinha clara foi o mais difícil de entender isso aqui, ó. Estrelinha cara é o modelo do inteligência artificial. Pretinho é a realidade. Então, olha a distância. Realidade aqui. Dona de casa, quem cuida de casa. Tem gente, tem homem também, ó. Aqui e tem homem branco e aqui é mulher não branca. Então, quando falar housekeeper, tá aqui, ó. Qual que é a realidade? Tá aqui. Aqui. Então, você tem aqui, ó, homem, mulher, aqui em cima, homem e não, perdão, branco e não branco. Então, você tem aqui, ó, piloto em relação a homem e mulher, piloto branco, não branco. Você queria aquele que fosse maior. Qual que é? Housekeeper. Todo mundo acha que é mulher, que é não branca. Todo mundo acha que é mulher. Não tanto assim. Então você tinha que achar essas discrepâncias. Por exemplo, cozinheiro já acha que é mulher e não branca. Sendo que na realidade é homem branco. E por aí vai. Então essa aqui era saber isso, tá? Ver quem tem mais discrepância. Que era na letra C aqui, ó. O design de software, ó. É onde as coisinhas são mais longas, tá vendo, ó? Software developer. Ó, a realidade. A realidade ela é bem misturada. Todo mundo acha que é homem branco. Olha aqui o software developer. Todo mundo acha que é o quê? Homem branco. Não é bem assim, né? Em termos de sexo. A maioria é homem, mas tá certo? Então era nesses pontos que, ó, esse aqui destoou bastante, esse aqui destoou bastante. Era isso que ele queria que você visse, que é a letra C. Chefe de cozinha, enfermeiro, tá tudo bem. Piloto e cozinheiro. Cooker tá aqui, ó. Cook. Tem aqui essa discrepância. E aqui também. Piloto. Piloto já não é tão discrepante. Cozinheiro é bem discrepante, mas piloto nem tanto. Então, cozinheiro é discrepante? É, piloto não. Chefe de cozinha, que seria o mesmo, né? É discrepante? É discrepante. Enfermeiro? Enfermeiro, não tem. Cadê, ó? Firefighter. Nurse. Pequenininho aqui. Nurse. Pequenininho aqui. Então, era um par que tivesse grande discrepância, distância. Muita gente entendeu isso. Por isso aqui um alto número de acerto. E a banca falou que estava tudo bem. Ela esperava a maior dificuldade, tá? Mas não foi bem assim. Vocês foram melhores que a banca. E essa aqui deu pau. Mas essa aqui deu pau. Mas aí vocês se equivocaram, tá? Não foi a Unicamp. A Unicamp se equivocou aqui, ó. Comum a 18 e 19. Isso vai dar problema lá na 19. Mas todo mundo parece que ninguém se ligou nisso aqui que a Unicamp falou. Só leu o poema da 19 e aí acertou. A Unicamp fez bastante confusão, tá? Poucas pessoas perceberam que tinha que ligar, mas leu só o poema. Se você leu só o poema da 19, você acertou. A 18, vocês pisaram na bola. Digo vocês quem? Vocês, todo mundo que não botou D. Vou mostrar por quê. O que o texto fala aqui na 18? O fato que tão poucos afro-americanos escrevam ficção científica é uma coisa que deixa a gente perplexo. Por quê? Num senso real, eles habitam um pesadelo, tá certo? No qual eles são não vistos, menos palpáveis do que... E essa intolerância frustra qualquer movimento. Ou seja, os escritores afro-americanos não escrevem ficção científica. Para o autor do texto, isso é estranho, porque ele já vive numa utopia. Então, o autor do texto esperaria que os afro-americanos colocassem
esse sofrimento utópico que eles vivem, de apagamento, na literatura ou na ficção científica. As histórias oficiais desfazem o que tem sido feito. E a tecnologia é frequentemente trazida para maltratar corpos negros. Além disso, o estado sublegítimo da ciência, da ficção científica na literatura espelha a posição subalterna na qual os negros têm sido relegados através da história americana. Então ele falou assim, da mesma forma que o americano, afro-americano, ele é considerado inferior, a literatura da ficção científica também é considerada inferior. A noção do afrofuturismo dá crescimento a uma antinomia problemática. Pode uma comunidade cujo passado tem sido deliberadamente, isso aqui foi difícil, tá? Rebound, apagado, e cuja energia tem sido consumida por uma busca por legitimidade na sua história, pode imaginar possíveis futuros. O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele se espanta por não ter tanta produção na ficção científica feita por afro-americanos. Porque ele acha que os afro-americanos já vivem num ambiente que mereceria uma literatura dessa. É o espanto dele. O que vocês responderam? Vocês responderam a realidade. Todo mundo foi na A. Você não foi no que é na escassez de autores. Que é exatamente está ali. Paradoxo entre a semelhança de violências que vivem em ações retratadas. Para ele, para o autor do texto, é um paradoxo isso que ele vive, que ele vê. O cara vive uma situação e ele não escreve. A maioria foi aqui. Quem acertou foi aqui. O gráfico de desempenho ilustra que a alternativa foi a mais assinalada, provavelmente por representar uma tradução direta com o texto, fala da realidade, sem fazer uma conexão com o enunciado. Então, assim, na verdade, você leu o texto aqui e não fez a síntese. Você leu e falou, é isso aí, os negros sofrem. E foi na A. O texto era sobre... Nem precisava ler a questão, tá? O texto não é sobre o sofrimento. O texto é o fato deles não escreverem. Que foi a pergunta. Eles não escreverem revela um paradoxo. Atenção à pergunta, tá? Mas a pergunta vem depois. Aqui, eu acredito que você tenha lido o texto, mas não tenha feito uma síntese correta. Por isso errou. A 19, como eu disse, todo mundo só leu o 19, não leu o 18. Se tivesse lido o 18, poderia se equivocar. Talvez alguém aqui tenha prestado atenção nisso aqui e ficou confuso. Foi um erro da Unicamp. A Unicamp pode ter te induzido ao erro. Porque os textos meio que não conversavam entre si. O que os textos conversavam entre si é sobre o apagamento histórico. Mas o tema da 19 era o quê? A importância de você deixar o passado para trás e ir em frente. E aqui, realmente, o desastre dessa prova, né? Um texto excelente, um texto muito bom, um texto muito interessante pelo Alok, que não é o Alok DJ que a gente conhece, é outro Alok. Vamos ler. Minha primeira palavra foi ironia. Crescendo como garoto, falavam que eu era muito feminino. Quando eu falei, então tá bom, então você é feminino mesmo? Me mandaram ser homem. Então eu já percebo aqui o quê? Uma oposição, né? Ah, me chamou de feminina? Eu era garoto, você me chama de feminino. Aí eu assumi minha feminilidade, você manda eu ser homem. Isso são lições de gramática. Por isso que a banca pegou esse texto, porque ele foi muito bem nessa questão de brincar com gêneros, né? Alguns de nós só são permitidos serem pensados, nunca a pensar. Brincou bem com as palavras aqui. Quando eles insistem nos nossos pronomes, que os nossos pronomes violam a gramática, está falando do pronome neutro, tá? Em algum grau, eles estão
certos. Gramática é menos sobre os mecanismos de linguagem e mais sobre o monopólio disso. Presta atenção nisso aqui, hein? Interessante. Então ele está falando, ó, vocês não entendem que a gente quer usar o pronome para mostrar uma existência. E vocês assumem o que? O monopólio da gramática. Não é justo sobre quem pode falar. Perdão. Não é só sobre quem pode falar, mas o que a gente tem para falar. Quem controla o mundo... Não, quem controla as palavras controla o mundo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é George Orwell, tá? Quem controla o discurso controla o mundo. E é verdade. Quem controla as narrativas pode controlar as pessoas. O que isso significa é não tenha objeção a permanecer um objeto. Olha o que ele fez aqui nesse texto, tá? O object no inglês tem dois sentidos. E aqui tem o verbo e aqui é substantivo. O que é objetar? Fazer objeção. Permanece como objeto. Don't object, remain object. Então, não se oponha e permaneça como objeto. Você não é sujeito, ao menos que você se sujeite você mesmo a mim. Perfeito, maravilhoso. E são usos da palavra que a gente não tem no português. Você não é sujeito, ao menos que você se sujeite. Subject. Perfeito, maravilhoso. Então já deu para entender. O que está acontecendo aqui nesse texto excelente? Ele está brincando com os diferentes sentidos das palavras a partir das suas diferentes classes gramaticais. Então, assim, a mesma palavra, ela pode aparecer em diferentes classes gramaticais, mudando o sentido. Então, esse jogo, object, object, subject, subject, maravilhoso. Sujeito, predicado, poder, tá? Mas predicate é a mesma coisa, tem dois sentidos. Predicate, dizer antes, tá? O que isso significa? Isso quer dizer que a gente pode ser ambos. A gente pode lançar palavras, as mesmas palavras, e elas vão cair em terras em diferentes lugares. A gente pode falar launch, lançar, e elas vão land, aterrissar. As mesmas palavras são recebidas de formas diferentes. Tá excelente até aqui, tá? Eu podia passar o resto da minha vida articulando cada detalhe, cada grão, cada folículo. E você e eles ainda não vão entender. Porque é assim que as coisas são. Não, porque o que eu sinto é como eu pareço. Isso é o que eu sinto sendo brown, marrom, de cor, tá? Trans, feminino e vivo. O que esse texto tem de maravilhoso aqui do Alok? Então, faz a síntese. Ele brinca de uma maneira muito inteligente com o uso do discurso. E para o discurso dele é o uso das palavras, tá? Então, as palavras caindo em lugares diferentes. A mesma palavra, quando usada em classes diferentes, tem sentidos diferentes. Então, você tem duas ideias. Não deixam ele usar as palavras, porque quem tem o poder exerce o controle, quem domina a gramática domina o mundo, essa é a ideia. E aí ele brinca com essa ideia. Essas ideias que ele fala de dominar é o uso a partir de mesmas palavras. Eu entendi e é isso que ele faz. Então, gramática e pronomes. No post, a argumentação é articulada a partir do diferente sentido das palavras gramática e pronomes. Elas não têm sentidos diferentes. Quem tem sentido diferente aqui é sujeito e objeto. B, sujeito e objeto. Beleza. Pois esses termos são só usados para pessoas não binárias. Aqui já tá nada a ver. Quando elas se sujeitam e aceitam o controle para aqueles que têm poder. Aqui eu já discordo. Letra C. Sujeito e predicado. Predicado eu falei que tem também, pois as relações de poder hierárquicas impedem que pessoas não binárias se expressem e assumam o controle de suas palavras. O problema é que o predicado aqui não está tão explícito, tá?
Mas essa segunda parte está perfeita. Ela está perfeita. Então eu teria 2 respostas, porque aqui está certo, mas aqui está estranho. Aqui está totalmente certo. Eu iria nascer, como eu falei, eu iria nascer de boa. Se alguém falasse para mim: "Professor, eu fui nascer", eu vou com você. Por quê? Porque eu falei até na resolução, predicate tem 2 sentidos. E esse cara não está brincando aqui, ele está falando sério. No sentido de, ele não joga palavras ao vento, ele sabe o que ele está escolhendo as palavras, tá? E aí objeto e pronome tá fora, então eu tenho a B e a C. Eu tenho a B e a C. As partir de diferentes sentidos das palavras sujeito e objeto, que é exatamente isso aqui, que ele articula. Mas essa segunda parte, pois esses termos só são usados para pessoas não binárias, quando elas se sujeitam e aceitam o poder, tá claro isso aqui. Não tá claro isso aqui. Tinha que estar aqui, ó, sujeito e objeto, pois as relações de poder. Isso aqui está perfeito. Sujeitar, objetar, perfeito. Aqui está perfeito. Então, a impressão que dá é que recortaram aqui as 2 coisas. A B, com isso aqui, está perfeita. Agora a C não está errada. E eu falei no vídeo, se você achou a C correta, pode me mandar, que eu vou te ajudar a fazer um diagnóstico. Vamos lá. Os objetos da Q20 eram multifacetados, quer dizer, tinham várias coisas para ver. Em primeiro lugar, a banca recebeu um texto escrito em primeira pessoa com a finalidade de explorar as argumentações ali mobilizadas. Até aí tudo bem. Nesse sentido, o discurso potente, baita discurso, e marcadamente posicionado também, presente na publicação, permite que a banca avalie não apenas se o candidato consegue localizar informações, ok, mas, mais importante, se é capaz de analisar associações e metáforas que permeiam o texto e que são a base da argumentação. É o que a gente falou, cara, você consegue, pelo seu domínio, perceber a riqueza da argumentação. Assim, para identificar a alternativa correta, fazia-se necessário compreender quais palavras no texto assumiam sentidos múltiplos. Algumas. Principal, sujeito-objeto. Isso era importante, pois o sentido dos termos discutidos no texto extrapolam a literalidade para revelar e desvelar visões de mundo, interesses e relações de poder muito complexas. Por fim, a banca também buscou colocar em debate uma temática ainda pouco presente em exame dessa amplitude, as representações da não binariedade da linguagem. Na verdade, a própria Unicamp já fez isso no vestibular 2021, quando o pronome they foi eleita a palavra do ano pelo dicionário, esqueci o nome agora do dicionário, Weber, o dicionário Weber, é a questão 21 da Unicamp. A Unicamp já vem falando disso, tá? E, bom, a Unicamp está se colocando na vanguarda para trazer essa discussão para o vestibular. Isso nos leva, portanto, aos pontos do programa contemplados. Tá, entendi, Unicamp. Todas eram compostas por 2 conceitos abordados no texto. Sim, todos tinham ainda uma justificativa que explicava os motivos pela argumentação. Sim. Torna-se claro, portanto, que o enunciado, mais uma vez, era fundamental para identificar a alternativa correta. Sim, por isso o sujeito e objeto. Porque no sujeito e objeto, realmente você tem o uso de diferentes classes gramaticais dentro da argumentação. Mas o que vem depois não estava legal, não. Já que todas elas complementam. Tá. A opção A é incorreta, pois o texto não trata do ensino. Beleza. O termo predicado que eu falei, na C, não assume duplo ou múltiplos sentidos no texto. Você não sabe se pode ou não assumir. Você não sabe. Você não pode afirmar isso, tá? Portanto, não há como associá-lo. Não, você não pode falar que predicate, que é predicado na gramática, não é o predizer. Além disso, o posto sugere que o monopólio da linguagem não está relacionado à capacidade de poder falar. Né? Nada a ver. Na alternativa D, a D está errada mesmo, tá? Então vamos ver o que ele vai falar sobre a B. Resta, portanto, a opção B, que é a correta, pois remete a 2 termos discutidos no texto, além da sua literalidade. Sim. E aí? E aí, Unicamp?
E a sua parte aqui que não tem nada a ver? Não tem nada a ver isso aqui. Tá vendo? Escapou pela tangente aqui. Reclamou da C. Ó, o poço, nada a ver. Então, assim, errou e insistiu no erro. Errou e insistiu no erro. Ó, olha isso aqui, olha a confusão disso aqui. Olha que bagunça. Quem acertou essa aqui falou, cara, tá uma zona essas alternativas aqui, tá uma bagunça, mas pela questão diferentes sentidos que dão argumentação, é sujeito e objeto. Isso aqui nada a ver. Predicado tem dois sentidos, mas ela não é tão pesado na argumentação. Comentários. O gráfico de desempenho ilustra que houve uma distribuição equilibrada entre as respostas. Com um índice de 21 de acertos, a proposta foi difícil, confirmando a expectativa do revisor de inglês. Era para ser difícil mesmo. A banca elaboradora, por sua vez, esperava que fosse média, porque a banca só pensou em sujeito e objeto. Por isso, o fato da resposta correta ter sido a opção menos escolhida pelos candidatos foi surpreendente. Surpreendente. A bobagem que vocês botaram ali depois. Ainda mais com a questão envolvia análise de argumentos a partir de um texto com muitas associações abstratas. Sim, mas o Alok trabalhou muito bem com as ideias. Com alusão ao termo cujos sentidos não estavam pó de maneira cristalina. Estavam sim. Segundo as estatísticas, foi marginal, ridícula. A questão não funcionou. Isso pode ser atribuído à quantidade de elementos abstratos presentes nas alternativas? Sim. Que pode ter sido confusa? Sim. Inclusive para candidatos com boa competência em leitura inglesa? Sim. Então vamos lá. Questão 20, vocês erraram. Perdão, mas vocês erraram. 18, os alunos erraram. Os alunos não entenderam a questão. E 16, vocês erraram. Qual que é o problema aqui, turma? Aí eu vou dar uma... É aqui, né? Qual que é o problema aqui, turma? Então, dá um tempinho aqui. O problema é quando a banca comete equívocos em duas questões de uma prova de 7. É muita coisa. Então, um aluno que passou por mim, pelo curso, foi tranquilo ao fazer a prova, eu sei que 5 ele acertou. E foi mais ou menos essa média, tá? Teve aluno que me ligou e falou, professor, gabaritei. Eu falei, cara, não é possível que você fez isso. Não é possível. Porque a prova não facilitou para você. Principalmente na 16 e na 20. Principalmente. Então, alguém ali na 20, o pessoal falou: dane-se, é sujeito e objeto o lance aqui, acertou. E na 16, falou: as diferentes formas aqui que se dane. Mas mesmo aluno com facilidade teve problema. Então, aqui a Unicamp pisou na bola. Na 16, ela admitiu. Aqui também ela admitiu. Falou: talvez, né? Mas não foi tão claro assim na hora de explicar. Vocês viram aqui que não foi não foi tão claro na explicação. Aí o que eu acho mais importante da gente estar aqui junto, tá? Seria importante, portanto, nos próximos anos, que mesmo em questões difíceis, e tem que ter questão difícil, as alternativas tivessem menos elementos. Ao invés de sujeito e objeto, por exemplo, a banca poderia ter optado por focalizar somente um dos conceitos. Poderia ser. Embora aqui, o problema não foi aqui. O problema foi o depois. De modo que os candidatos possam usar o seu tempo, fundamental, para analisar com mais atenção e qualidade as nuances da questão e as opções de respostas que a compõem. Essa prova foi traumática, porque mesmo alunos preparados se perderam. Para encerrar aqui a 21, era só ler o texto, tranquilidade, entender,
e não teve grandes problemas um candidato preparado. O meu grande ponto aqui são as questões 20 e a questão 16, que mesmo alunos preparados acabaram tendo problema. Então tá aqui. Índice fraco na 16 e um índice também muito ruim na questão 20. Então, o que eu estou falando? Qual foi a ideia desse relatório? O que ele trouxe para nós? O que a gente entendeu? Até mesmo uma banca que a gente respeita e admira pode cometer erros. É o caso aqui da Unicamp, tá? Erros graves em duas questões. Na minha opinião, erros graves, não ficou claro. Podia ser difícil? Difícil sim, mas difícil para quem não se preparou, que é a tradição da banca, né? E aqui falhou. Então, assim, professor, e agora? Se acontecer comigo, deixa de lado, volta depois. Porque como é que eu não tem nem como você elaborar uma estratégia aqui para resolver, tá? Talvez você eliminar as que dá, vai ficar entre duas. A resposta está no texto. Na 20, a resposta estava sujeito e objeto. Mas é aquilo que estava escrito. E o predicado, que tem dois sentidos, não era fundamental para a argumentação, mas tem dois sentidos. Então, quem foi nascer, eu falei, manda que eu vou mandar fazer um relatório, vou fazer lá, vou contestar essa resposta. A 16, eu entendo que a UAE é certa, mas a maneira como foi elaborada. Então, uma coisa que eu disse o ano inteiro, e estou aqui confirmando nesse vídeo com base agora que eu tenho o relatório em mãos. A Unicamp errou em duas questões na elaboração das alternativas. Tem toda a dificuldade da alternativa e ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Era melhor ter aumentado a dificuldade no texto e feito uma questão padrão. Isso é o que eu acho, tá bom? Pessoal, tá dito aí. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. A Unicamp percebeu o que aconteceu e já deve estar projetando coisas melhores. Eu nem comentei que teve questão de matemática anulada, não é? Então foi uma prova muito complicada de fazer. Bom, não tiro o mérito daqueles que foram aprovados e eu espero que nesse ano que a gente está corrente, você que está aqui assistindo o vídeo seja mais um que venha a ser aprovado na Unicamp, tá certo? É uma grande universidade, a gente perdoa. Quem passou por isso talvez não, traumatizou demais. Vamos ver se a prova vem melhor esse ano. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.